Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu finalmente vou falar de alguns livros de roteiro que eu amo muito, que vocês pediram pra eu falar mais sobre livros de cinema que vocês gostam bastante. Então, hoje eu vou falar de alguns livros que são essenciais pra quem quer aprender a escrever ou até mesmo pra quem quer só aprender a entender melhor um filme quando assiste, porque é muito mais fácil analisar uma coisa se você sabe como ela foi escrita, como ela foi pensada. Então hoje eu vou falar 5 livros de roteiro que eu recomendo muito, não só de cinema como de séries também. Claro que existem muitos outros, hoje eu vou focar nesses aqui e depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais de roteiro ou mais de fotografia, de outros assuntos. O primeiro da minha lista vai ser Sid Field, Manual do Roteiro, né, um clássico. Esse aqui é um livro curto, simples, rápido, básico, direto ao ponto. Esse livro aqui é a leitura obrigatória de quem quer estudar audiovisual, independente da área que você queira estudar, só para você ter uma ideia de como funciona o mundo dos roteiros. O Sid Field explica a estrutura básica de roteiro, atos, ponto de virada, formatação, como que você coloca na página seu roteiro, que nem tá aqui, por exemplo. Criação de personagens, que é muito importante. Ele dá exemplo de páginas com roteiros reais. Ele fala também que personagem tem que ter comportamentos exteriores e interiores, que é uma coisa que eu já comentei com vocês aqui, que é aquela coisa, conflitos externos e conflitos internos. Ele fala de como escrever o roteiro, de como criar um tema para um filme, porque você tem uma história, mas às vezes você não tem um tema principal que você quer abordar. Ele fala de como adaptar uma obra também, enfim, é um guia bem básico. Esse livro, assim, é o que todos devem começar. Se você nunca leu nada sobre roteiro, é esse aqui que você tem que ler primeiro. Outro autor que eu amo muito é o Doc Comparato, e o livro é Da Criação ao Roteiro. Como vocês podem ver, esse livro está todo marcado porque eu usei muito ele no meu TCC. Então esse livro é um pouco mais completo, vocês podem ver a diferença de tamanho, né? Ele aborda as coisas com um pouco mais de profundidade que o Sid Field, mas ele também fala de coisas técnicas. Então ele fala de construção de roteiro, de conflito, de personagem. Uma coisa legal que ele ensina também é termos técnicos para a hora de filmar, por exemplo, zoom, panorâmica, fade in, fade out, esses tipos de termos ele aborda aqui também. Uma coisa que eu acho legal é que ele fala de roteiros em outros tipos de obras, não só de filme. Então ele fala um pouco de série, de novela, ele fala da linguagem da televisão, como ela é diferente do cinema, e eu acabei usando muito ele também porque ele fala de televisão, que é uma área que me interessa muito, que foi o tema do meu TCC, né, que foi série, e ele fala, por exemplo, da TV por assinatura no Brasil. Outra coisa que eu curto muito é que ele também fala de comédia na TV, como que funcionam as sitcoms e outros tipos de comédia, como que são escritas. Então esse aqui é um livro um pouco mais aprofundado, então ele te dá coisas mais genéricas que nem o Sid Field, mas ele também se aprofunda em alguns outros temas interessantes. Outro livro que eu amo é do Flávio de Campos, Roteiro de Cinema e Televisão, que também usei no meu TCC. E eu tava olhando aqui, gente, esse livro tem 10 anos já na minha mão. Pra vocês verem como que eu amo ele. Acho que esses 3 que eu citei aqui já tem mais de 10 anos. Eu também amo muito esse livro. Se fosse pra escolher um deles, eu não vou conseguir escolher, mas cada um é um pouquinho diferente do outro. Uma coisa que eu gostei muito dele é que ele diferencia história de história, que é uma coisa que eu usei no meu TCC, que história com H é quando você tá falando de coisas que já aconteceram na vida real, e história é uma coisa que você tá criando. Ele faz essa diferenciação que eu gostei de usar no meu TCC, mas enfim, é só um termo. Ele fala muito de narrador, do ponto de vista, de tipos de gêneros que você quer escrever. Ele também analisa os tipos de linguagem, ele fala de voyeurismo, recursos de narrativa que você pode utilizar. E uma vantagem desse livro aqui é que ele te ensina como a começar a escrever um projeto de um filme. Se você tem uma ideia, como que você vai colocar isso na prática? Como que você realmente vai escrever e como que tem que ser, tipo, tem que ter um argumento no começo ou eu só mando o roteiro inteiro? Tem que ter a lista de personagens? Como que é um projetinho? Por exemplo, ele ensina o que é escaleta, que é colocar todas as cenas listadas sem o texto dela, mas só onde acontece e quando na ordem. Ele fala também do processo de escrita, como pode ser tedioso e como melhorar esse processo. Enfim, eu sou muito apegada a esse livro também, todos eles, né? Mas esse aqui também amo de paixão. E eu separei também 2 livros que são mais focados em séries, que eu gostei bastante, esses são mais recentes. Esse aqui, Como Escrever Séries, da Sônia Rodrigues, eu achei muito, muito legal, porque ela fala como a narrativa é diferente de um filme. Ela fala bastante do formato de série dramática e como isso evoluiu ao longo dos anos. E ela também dá dicas de como você criar sua própria série. Tem aqui vários tipos de narrativa. Ela fala das questões do protagonista, né? Os obstáculos que o protagonista tem que ter. Enfim, fala bastante de narrativa, só que mais focado em séries e como esse problema tem que se estender ao longo do tempo. Eu amei esse livro. Outro que eu amo muito também é da Christina Callas, chamado Na Sala de Roteiristas, que ela fez um compilado de entrevistas com showrunners
showrunners e produtores executivos de séries fodas. E é legal porque ela não fica puxando o saco do autor, tipo, ai, que série legal você fez, não sei o que. E sim, ela vai destrinchando como aquele showrunner pensa, como que ele trabalha, como que é a sala de roteiristas de cada série. Porque eu não sei se vocês sabem, o processo de escrever uma série não é tão solitário como o processo de escrever um filme. Então tem muita gente envolvida no processo e por isso que a gente tem o famoso showrunner, que é o cara que vai guiar todo o processo, para os roteiros não virarem uma bagunça, né? Cada autor escreveu de um jeito e aí como que vai ficar essa série? Não, o showrunner vai guiar tudo isso. Inclusive tem um vídeo que eu falo só sobre o showrunner, quem quiser assistir. Então ela fala, por exemplo, de quais estruturas cada um usa, quantas pessoas tem na sala de roteiro de cada um, quantos rascunhos eles fazem, se o showrunner mete a mão e escreve também, tem alguns que escrevem, outros não. Por que as séries dramáticas se desenvolveram mais em redes de TV fechada em vez de TV aberta? Enfim, são várias conversas muito interessantes. Inclusive tem gente que trabalhou em The L Word, Sopranos, Law & Order, Buffy, The Wire, Friends, Saturday Night Live, Game of Thrones e muitos outros. E eu acho interessante que ela valoriza muito o trabalho do showrunner, porque no cinema o roteirista escreve o roteiro, entrega e geralmente ele é eliminado do processo. E já na televisão, o escritor é quem tem a autonomia do processo. Quem é o dono do rolê é um showrunner, é um escritor. Então ela dá muito valor aqui nos showrunners e nos escritores de séries, então eu também gostei bastante desse livro. E assim, gente, deu vontade de eu reler todos os livros, que eu sou a louca de ficar lendo vários livros ao mesmo tempo, né? Então, ó, espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu não sei onde tem pra vender, eu tô dando dicas assim do meu coração, nada merchan, entendeu? Coloquem aí nos comentários quem souber links de onde vende mais barato. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, tô quase chegando nos 500 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês pra ajudar a espalhar o amor pela nerdice, pelo cinema, pelas séries. E até a próxima, um beijo!